No turbilhão dos anos 1500, um homem ousou desafiar o poder inabalável de Roma, sacudindo os alicerces da fé e da autoridade estabelecida. Seu nome ecoaria por séculos, marcando uma revolução que mudaria para sempre o panorama religioso e político da Europa. Este homem foi Martinho Lutero. Hoje vamos conhecer o homem além da palavra, aquele que foi mais que um líder religioso, foi capaz de unificar o idioma alemão e se tornar uma referência. Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Conheça a verdadeira história da luta contra Roma. No início do século XVI, a Europa estava mergulhada em tempos de agitação e mudança. A Igreja Católica Romana dominava a paisagem espiritual e política, exercendo seu poder sobre os reinos e as mentes dos homens. Nesse cenário, surge Martinho Lutero, monge agostiniano e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Mas precisamos voltar um pouco no tempo e entender quem foi este grande personagem. Seu nome em alemão é Martin Luther e ele nasceu em uma família de classe média. Seu pai dirigia várias minas de cobre. Por ter sido criado no campo, Hans Luther desejava que seu filho viesse a se tornar um funcionário público, melhorando assim as condições da família. Com esse objetivo, enviou o seu filho para estudar em boas escolas. Aos 17 anos, em 1501, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde tocava alaúde e onde recebeu o apelido de o filósofo. O jovem estudante graduou-se bacharel em 1502 e concluiu o mestrado em 1505, sendo o segundo entre 17 candidatos. Seguindo os desejos de sua mãe, ele se inscreveu na escola de direito da mesma universidade. Mas a vida reservava outro destino ao jovem Lutero e tudo mudou quando ele enfrentou uma grande tempestade com muitas descargas elétricas, ainda no ano de 1505. Foi então que um raio caiu próximo de onde ele estava passando, ao voltar de uma visita à casa dos pais. Aterrorizado e com muito medo achando que iria morrer, ele teria então gritado: "Ajude-me, Santana! Eu me tornarei um monge!" Este evento que quase tirou sua vida também a mudou para sempre. O jovem Martinho Lutero dedicou-se por completo à vida no mosteiro, empenhando-se em realizar boas obras a fim de agradar a Deus e servir ao próximo através de orações por suas almas. Dedicou-se intensamente à meditação, às autoflagelações, às muitas horas de oração diárias, às peregrinações e à confissão. Quanto mais tentava ser agradável ao Senhor, mais se dava conta de seus pecados. Em 1507, Lutero foi ordenado sacerdote. Em 1508, começou a lecionar teologia na Universidade de Wittenberg. E então fez uma visita a Roma, de onde voltou decepcionado. Por ser muito dedicado aos estudos bíblicos, ele tinha uma ideia mais ligada ao Evangelho e aos conceitos teológicos que encontrara na Bíblia, e não foi exatamente isso que ele encontrou na grande capital religiosa. Em 1512, Martinho Lutero graduou-se doutor em teologia e, no mesmo ano, foi recebido no Senado da Faculdade Teológica com o título de doutor em Bíblia. Em 1515, foi nomeado vigário de sua ordem, tendo sob sua autoridade 11 mosteiros. Durante esse período, estudou grego e hebraico, para aprofundar-se ainda mais no significado e origem das palavras utilizadas nas Escrituras, conhecimentos que seriam muito importantes mais adiante em sua vida. Além de suas atividades como professor, Martinho Lutero ainda colaborava como pregador e confessor. Também pregava habitualmente na igreja do Castelo de Wittenberg, chamada de Todos os Santos, porque ali havia uma coleção de relíquias, estabelecidas por Frederico III da Saxonia. Foi durante esse período que o jovem sacerdote e já grande estudioso sobre as Escrituras se deu conta dos problemas que o oferecimento de indulgências aos fiéis, como se esses fossem fregueses, poderia acarretar. A indulgência é a remissão parcial ou total do castigo temporal imputado a alguém por conta dos seus pecados. E logo naquele tempo, o Papa havia concedido uma indulgência plenária para quem doasse qualquer quantia para a reforma da Basílica de São Pedro. O frade Johann Tetzel fora recrutado para viajar através dos territórios episcopais, mas sua campanha tomou a linha de uma venda, pois este frade, posteriormente punido por isso, dizia que, assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório.
Lutero já vinha dividido entre seus estudos profundos sobre as Escrituras Sagradas e o comportamento que ele achava incongruente vindo de Roma, logo de onde deveria sair a base de sua fé. Profundamente perturbado pela corrupção e pelas práticas questionáveis da Igreja, Lutero mergulhou nas Escrituras Sagradas, buscando respostas para suas inquietações espirituais. Em 1517, Lutero lançou sua famosa obra chamada de 95 Teses e a colou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, denunciando as práticas de venda de indulgências e outras doutrinas que ele considerava contrárias à palavra de Deus. Esse ato de desafio desencadeou uma revolta intelectual e religiosa sem precedentes. Lutero defendeu ardorosamente a ideia da sola scriptura, a autoridade única das Escrituras, e traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que o povo comum tivesse acesso direto às Sagradas Escrituras. Mas essa parte não foi tão simples assim. Lutero precisou fugir da perseguição imposta pela Igreja e ficou escondido com a ajuda de amigos em um castelo. Suas ideias se espalharam como fogo selvagem, encontrando eco em corações ávidos por uma fé mais genuína e libertadora. Depois de fazer pouco caso de Lutero, dizendo que ele seria um alemão bêbado que escrevera as teses, e afirmando que quando estiver sóbrio mudará de opinião, o Papa Leão X ordenou, em 1518, ao professor de teologia dominicano Silvestro Mazzolini, que investigasse o assunto. Este então denunciou que Lutero se opunha de maneira implícita à autoridade do Sumo Pontífice, quando discordava de uma de suas bulas. Declarou também que Lutero era um herege e escreveu uma refutação acadêmica às suas teses. Nela, mantinha a autoridade papal sobre a Igreja e condenava as teorias de Lutero como um desvio e uma apostasia. Lutero replicou de igual forma, academicamente, dando assim início à controvérsia. O confronto entre Lutero e Roma atingiu seu ápice em 1521, na Dieta de Worms, onde o monge alemão se recusou a retratar suas convicções teológicas, desafiando abertamente a autoridade papal. Diante da pressão política e eclesiástica, Lutero foi excomungado da Igreja Católica. Porém, a chama da reforma protestante já estava acesa, e nada poderia detê-la. Lutero continuou a desafiar Roma, defendendo a liberdade de consciência e pregando a salvação pela fé, não pelas obras. O legado de Martinho Lutero ressoa até os dias de hoje, influenciando não apenas o campo religioso, mas também os princípios da liberdade individual e da busca pela verdade. Sua coragem e determinação desafiaram os poderes estabelecidos, abrindo caminho para uma nova era na história da humanidade. A verdadeira revolução começa na mente e no coração. A história de Martinho Lutero contra Roma não é apenas um relato do passado, mas sim um poderoso lembrete do poder da coragem e da convicção na busca pela verdade. Seu legado, sua luta e suas conquistas nos inspiram a questionar, a desafiar e a lutar por aquilo em que acreditamos. Se você ficou intrigado por essa fascinante narrativa e deseja explorar mais sobre os caminhos da história, convido-o a se inscrever no nosso canal. Aqui, mergulhamos fundo nas águas tumultuadas do passado para compreendermos melhor o presente e moldarmos o futuro. E se você gostou do conteúdo e deseja apoiar o canal, considere tornar-se um patrocinador. Sua contribuição é essencial para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade e a explorar os diversos caminhos da história. A chave Pix estará disponível na tela para quem desejar fazer sua contribuição. Juntos, podemos desvendar os segredos do passado e trilhar novos caminhos rumo ao conhecimento e à compreensão. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco. Até o próximo capítulo da história.